Agora eu convido, por favor, o doutor Aurélio para compor o nosso painel, também o superintendente de Desenvolvimento Econômico do Estado, o senhor Paulo Brito. Nós temos aí 10 minutos para bater um papinho com vocês. Eu vou passar a palavra já para o doutor Aurélio, então, para moderar esse momento para nós. Doutor Aurélio, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Acho que a sala encheu um pouquinho mais, né, Paulo? Na hora que a gente falou. Paulo, eu sei que você tem que sair, né? Então vou direcionar primeiro aqui as questões para você. Como superintendente, né, do governo do estado da Bahia, interesse em trazer indústria, comércio, desenvolvimento econômico do estado, né? A gente mostrou aqui duas realidades muito parecidas, a da indígena e o que eu trouxe lá dos ribeirinhos da Amazônia, para contrapor com todo esse mercado de sistema conectado à rede. Mas o estado da Bahia tem uma liderança no país, né, nessa área de geração centralizada com fontes renováveis. Está ocupando ali as primeiras duas posições de solar, eólica e por aí vai. E você mencionou muito bem o interesse do Estado em atrair, né, investimentos, indústria. Talvez você queira colocar um pouco mais, porque a sala está mais cheia agora, falar um pouco das políticas de atração. Eu sei que a eólica foi fortíssima no estado, né? Tem uma cadeia de valor totalmente estabelecida na área de eólica. A gente poderia fazer a mesma coisa com o solar aqui na Bahia, não é isso? Sim. Então, eu vou passar a palavra para você e discorra um pouco sobre isso. Ok. Olha, esse interesse de trazer a indústria do setor de energia solar para cá é muito antigo. Nós já tivemos conversas muito fortes com diversas empresas, mas, infelizmente, existe uma questão tributária no Brasil que cria dificuldade para esses painéis, os kits fotovoltaicos serem fabricados aqui, mesmo para unidades centralizadas. Nós já tentamos, junto ao governo federal, incluir os painéis fotovoltaicos no PADIS, para que haja uma redução da carga tributária, mas antes o Ministério da Fazenda, hoje o Ministério da Economia, não se sensibilizam com esse tipo de coisa, e com certeza isso cria dificuldades, principalmente nesse momento com a disparada do dólar. Quer dizer, com a disparada do dólar, os equipamentos ficaram mais caros. Eu conversei com o pessoal, inclusive, de geração centralizada, que disse que esse mercado deve minguar ou parar de crescer pelo menos em 20% nos próximos meses e anos em função da disparada do dólar. Quer dizer, nós pagamos tudo em dólar, né? E, além disso, existe hoje uma demanda crescente no mundo inteiro. Quer dizer, nós ainda temos, para competir, mesmo com geração distribuída, a própria geração centralizada. Nós estamos hoje, inclusive aqui, devemos lançar até o final do mês, com uma discussão muito forte a respeito de hidrogênio verde. E o hidrogênio verde é o hidrogênio que vai ser obtido a partir do uso de energia eólica e solar, principalmente, também biomassa, mas principalmente energia eólica e solar, para fazer a separação do hidrogênio e do oxigênio da água. Ora, nós temos um potencial muito grande dentro do estado, exatamente porque o maior potencial eólico e o maior potencial solar da Bahia estão na região do semiárido, estão praticamente coincidentes, o que faz com que hoje já esteja se correndo para discutir a legislação de parques híbridos, para poder, então, isso ser utilizado também na geração de produção de hidrogênio verde. Mas, como eu comentei antes, a questão de geração distribuída é muito menos uma questão de potência e mais uma questão de geração de emprego, geração de atividade econômica. Exatamente porque, para cada painel fotovoltaico que eu instalo sobre uma zona comercial, sobre uma residência, eu gero emprego para instalação, para manutenção, para operação disso, para o acompanhamento, porque quantas são as pessoas que nós conhecemos que têm condições de monitorar o seu próprio sistema fotovoltaico em casa? Muito poucas. Então, ela precisa de alguém que faça isso. Nós temos questões ligadas à legislação, como eu estava comentando, ao marco regulatório, que não cria todas as facilidades que precisam ser criadas. O próprio marco regulatório da ANEEL, ao estabelecer 1 a 5 megawatts para mini geração, não estabelece regras que facilitem o pequeno comerciante,
os condomínios, porque joga no mesmo balaio grandes condomínios comerciais, algumas indústrias de pequeno e médio porte, que não precisariam necessariamente de um benefício fiscal para poder implantar o seu negócio, e aí isso entra no mesmo rol que, às vezes, condomínios residenciais ou condomínios de pequenos negócios. Então, nós precisamos, eu acho que o PL 5289 agora vai destravar uma série de coisas, mas existem algumas questões ligadas à regulação com a Agência Nacional de Energia Elétrica que nós queremos discutir, temos discutido também outras coisas com eles, que é tornar a legislação mais específica, beneficiando mais e mais o pequeno, porque é esse que precisa de mais apoio. Por isso, inclusive, eu falei na minha apresentação da questão das linhas de financiamento. Nós temos conversado com a Desembahia, temos conversado com o Banco do Nordeste, e muitas vezes, infelizmente, o problema não é necessariamente de falta de linha de crédito, é de burocracia. É muito complicado para o pequeno buscar um financiamento e ter que passar por toda aquela via crucis que a gente sabe que todo mundo tem que passar. Então, por isso que eu falei que acho que é um mercado que tem um potencial também de crescer grande, é de isso virar um serviço. Ou seja, em vez de eu pagar pelo investimento, que hoje pode estar na faixa de, sei lá, 25, 30, 35 mil reais, para pôr um painel, um sistema fotovoltaico em minha casa, um investidor faz isso e divide comigo o benefício, ou seja, ele vai me cobrar um valor por aquele aluguel e o que eu conseguir de redução da minha conta de energia, ele vai efetivamente se beneficiar disso. Então, nós estamos lá na Secretaria abertos, dispostos a discutir toda e qualquer proposta que o setor tenha para a gente fazer isso, e eu acho que uma das coisas que vocês que apresentaram, duas realidades muito interessantes, estão demonstrando é que os sistemas fotovoltaicos são a solução para as nossas mais de 150 mil ligações do Luz para Todos que ainda faltam no estado da Bahia. Porque se vocês conseguiram viabilizar lá no Xingu um sistema como esse, e os benefícios são claros e evidentes, nós temos aqui na Bahia uma quantidade enorme de sistemas que estão a muito mais de 80 quilômetros da rede e que, consequentemente, podem passar a receber energia elétrica que hoje não tem. Diria mais, não só pequenos sistemas, mas mesmo sistemas maiores, existe um potencial enorme na região oeste do estado da Bahia. Por quê? Porque na região oeste, que todo mundo conhece como a região do grande agronegócio, existem também pequenos agricultores que estão longe da rede básica. A rede básica não chega em muitas regiões do oeste da Bahia. E ali sim, ali há a condição dos próprios empreendedores fazerem projetos conjuntos com quem tem a tecnologia para investir nos parques, para poder ali passar a ter atividade econômica agrícola ou mesmo agroindustrial, usando o potencial solar que aquela região tem, que é imenso. Tá? Então é isso, eu acho que tem tudo para crescer, a gente só precisa parar de atrapalhar. Perfeito, Paulo. Você falou várias coisas aí muito importantes. Eu vou pegar de trás para frente um pouco. O oeste da Bahia é uma área de irrigantes, né? Há um casamento fantástico entre irrigação e geração fotovoltaica. Você produz mais água durante o dia quando você tem mais sol. Você tem o agronegócio da Bahia também riquíssimo em gado, pecuária. Então você tem vou puxar um pouco a brasa para as outras tecnologias da BGD, né, de geração distribuída, biodigestor, né, resíduos orgânicos, pode fazer biogás, e biogás se gera energia, gera biofertilizante também. E o Luz para Todos, né, que na Amazônia chama mais luz para a Amazônia, na Bahia Mais Luz para Todos, no resto do Nordeste, é aquela última milha pela eletrificação rural, são populações afastadas, mais carentes, e aí eu vou exatamente naquele ponto que eu mencionei, de como o acesso à energia vai dinamizar essa economia local, por meio que sejam sistemas isolados, de pequeno porte, como
você mencionou e eu mencionei também, o meu já foi um pouquinho maior, né, Clodoaldo? Foi uma rede de 30 kW, você está falando um sistema menor. Mas eu vou direcionar para você aqui agora a experiência no Xingu, a USP, pesquisador no Laboratório de Energia Solar da USP, a gente teve uma experiência lá com os índios também no Xingu, muito interessante, instalamos cerca de 30 sistemas, e você colocou uma coisa importante, como dinamizou a economia, produção de artesanato, como melhorou a qualidade do ensino, porque audiovisual, tudo aquilo que eu mencionei das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você retratou aqui em terra indígena, que é muito mais complexo, porque a gente não consegue, às vezes, entender as dinâmicas dele. Você tem algum comentário adicional que você quer colocar sobre essa questão do ganho econômico, já que a gente está falando de energia e desenvolvimento, aqui o superintendente de desenvolvimento. A Bahia também tem índio, a Bahia também tem sistema isolado, a Bahia tem comunidades quilombolas que também não têm acesso à energia, que se beneficiariam dessa tecnologia. Fala um pouquinho da sua experiência lá e como é que você vê isso. Não, acho que é perfeita a colocação do oeste da Bahia, inclusive não é só a parte, tem a parte da Serra Geral de Goiás ali, que é bem erma, entendeu? Quem conhece ali o leste do Tocantins encostado na Bahia sabe isso aí. Cabe, claro que dentro da Amazônia Legal tem lugares que é compulsória a energia fotovoltaica, por um motivo muito simples. A gente fala assim, 80 quilômetros, mas ali é floresta equatorial. No meu caso, era uma transição de cerrado com floresta equatorial. Então, não tem jeito, certo? Mas, especificamente, no caso, dentro do Parque do Xingu, que é um parque diferente, foi a primeira terra homologada no Brasil, tem uma cultura ainda tradicional muito forte, mas havia o desejo da comunidade e, realmente, o cara vai trilhando, não tem jeito. A energia fotovoltaica ela se adapta bem. Essa questão do desenvolvimento é interessante lá, porque o desenvolvimento sob a ótica deles é bem diferente do nosso. Eles têm determinadas ambições, mas não é o mesmo tipo de uso. Mas, enfim, esse próprio sistema depois amparou a internet lá. O cara passou um WhatsApp para mim, eu estou pensando que ele estava em Canarana ou em Querência, ele estava na própria aldeia. E as portas, realmente, os desdobramentos, a grande experiência que eu acho que houve foi com um sistema pequeno, mas que houve desdobramentos grandes desse sistema. Então, mostrando o quê? Que em determinados cenários, como é o caso lá, uma pequena quantidade de energia ela alavanca uma série de coisas. Entendeu? Então, é essa experiência que a gente trouxe e aí vem essas questões. Será que para essas comunidades não seria interessante o quê? Ter uma ideia tributária diferente, ter isenções? Já que, inclusive, como eu mencionei, houve um estímulo, eles começaram a poupar dinheiro das atividades dele e adquirir os sistemas. E eu acabei não falando aqui, porque o tempo é restrito, mas o professor Roberto Ziles, da USP, deu um treinamento lá que o cara hoje que gerencia a demanda, inclusive, lá nesse sistema, é um cara que foi treinado pela USP. Então, mostrando justamente isso, que a gente, com um pouco digamos assim, de régua e compasso para esse pessoal, eles por si só, Aurélio, já alavancam as coisas. Essa que acho que foi a grande experiência que eu tive. É aquilo que eu falei. As realidades são diferentes, são complexas e não dá para ter uma regra só. E o que me chamou mais a atenção foi a consciência da comunidade. Eles preferiram colocar na escola. A maioria dos projetos que a gente faz na Amazônia, a escola é central. Pessoal, eu queria agradecer, superintendente Paulo, meu amigo ali, Genevaldo, pelo tempo. O nosso painel tem que seguir aqui, outras pessoas vão falar. Obrigado aqui em nome da organização, Governo do Estado da Bahia, líder em energia renovável no país, em várias frentes. Vamos continuar sendo. Genevaldo, obrigado aí pela contada experiência. E, Noel, eu encerrei aqui por conta do horário. Salva de palmas aqui. Obrigado. Bem, em nome da organização, agradecemos então ao Dr. Aurélio Souza, muito obrigado ao Genibaldo Neto da Barga Energia, também ao Dr. Paulo Brito, ele que é superintendente de desenvolvimento do Estado da Bahia. Muito obrigado, Dr. Paulo, pela sua presença, muito grato.